Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande forte abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas para o Brasil e para o mundo. Não há fronteiras pela internet. Estamos chegando nesta terça-feira, dia 19 de agosto de 2025, com mais uma edição do CBN Esportes. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Começamos falando de Copa Paulista. Definidos datas, horários dos confrontos da competição fase oitavas de final. O 15 de Piracicaba enfrenta o Araçatuba sábado às 15h fora de casa. A volta está marcada para o dia 30 em Piracicaba. O Primavera joga contra o Paulista, também neste sábado às 19h em Jundiaí. A volta é no domingo, no dia 31. Às 11h no estádio Moisés Zucarelli, em Campinas. E a Inter de Limeira encara o Comercial em Limeira no dia 26 de agosto. O jogo da volta ainda não tem data definida. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Oi, Júlio, bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes desta terça-feira. Deu tudo certo pro Bugre, que fechou pela primeira vez, após 17 jogos, uma rodada dentro do G8. Ou seja, se o campeonato terminasse hoje, o Guarani estaria classificado. Mas ainda restam 2 jogos. Pela frente, o Confiança, confronto direto, jogo de 6 pontos. E na última rodada, o Guarani enfrenta o já rebaixado Tombense na cidade de Tombos. A diretoria tem um acerto com o goleiro Dalberson. O anúncio pode acontecer a qualquer momento. O Guarani se reforçando, pensando na reta final da Série C. O espanhol Carlos Alcaraz ganhou pela primeira vez o Cincinnati Open ao derrotar Jannik Sinner. O italiano abandonou o jogo com apenas 23 minutos quando estava perdendo por 5-0 no primeiro set. O tenista disse após a partida que passou mal no domingo à noite e, além do título inédito, Carlos Alcaraz aumentou a possibilidade de alcançar o primeiro lugar no ranking caso conquiste também o título do US Open. O grande slam que tem início previsto para domingo. E agora destaque no futebol paulista com Gabriel Dudziak. O São Paulo joga hoje a vida na Libertadores 2025. Às 21h30, o tricolor encara o Atlético Nacional da Colômbia, no Morumbi, precisando de uma vitória simples para avançar às quartas de final do torneio. O Palmeiras deve ir com reservas para o duelo de quinta-feira contra o Universitário do Peru pela mesma competição, enquanto o Corinthians se prepara para o duelo contra o Vasco da Gama no próximo domingo pelo Brasileirão. Já o Santos está no mercado novamente em busca de um treinador, o terceiro da temporada. Copa Sul-Americana, o Fluminense decide vaga hoje à noite no Maracanã. A equipe recebe o América de Cali às 21h30. Flu joga por empate, pois venceu o primeiro jogo por 2-1 na Colômbia. E a Ponte Preta, meu caro Antônio Lupe? A Ponte Preta já está classificada para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro e enfrenta o CSA na segunda-feira lá no Trapichão, em Maceió, conhecido também como Estádio Rei Pelé. A Ponte com desfalques por conta dos jogadores suspensos. Enquanto isso, fora das 4 linhas, a diretoria se desdobra para tentar resolver os problemas financeiros que atrapalham o dia a dia da Alvinegra. O Real Madrid estreia na temporada 2025-2026 hoje às 16h diante do Osasuna no Santiago Bernabéu. As equipes serão as últimas a jogar na rodada inicial do Campeonato Espanhol. Agora o Real de técnico novo, Xabi Alonso, que substitui Carlo Ancelotti, comandante da seleção brasileira. Lembrando que Xabi foi campeão alemão com Bayer Leverkusen e marcou época jogando como meio-campista do Real Madrid. E agora o destaque de Fábio Scheibe aqui no CBN Esportes. Grande abraço, bom dia pra você, Scheibe. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Vamos de Libertadores da América. Hoje à noite, além do jogo do Tricolor Paulista, outro brasileiro em campo, Vélez Sarsfield, enfrenta o Fortaleza às 19h, lá na Argentina. No primeiro jogo foi 0-0 e às 9h30 tem Racing em Peñarol. O Peñarol ganhou a primeira partida por 1-0. Já pela Sul-Americana, Júlio, o Fluminense estará em campo nesta noite contra o América de Cali da Colômbia às 9h30 no Maracanã. No primeiro jogo, o Flusão ganhou na Colômbia. E um destaque também para o bobsled.
que definiu os 11 atletas que representarão o país na busca por vagas nas Olimpíadas de Inverno de Milão Cortina 2026. Se você não sabe o que é o bobsled... Não sei o que é. É aquele trenó que a gente ficou famoso naquele filme consagrado, Jamaica Abaixo de Zero, sabe? Trenó, que desce não é esse o nome técnico. que desce pela pista de gelo. Baita filme também, né, Fábio Chay? Pra assistir aí. E o ator principal faleceu, né? O Carlão também arrebenta, né? Não, eu vou o negócio aqui. Tudo bem, Carlão de Freitas? Bom dia pra Julião, você. tudo ótimo. Bom dia você, bom dia ouvinte CBN, bom dia aí aos aficionados do bobsled, grande Fábio Scheibe, que faz, 11 atletas. 11 atletas. Milão vai parar, né? Não se fala em outra coisa. Né? Milão. É só em fevereiro de 2026. Mas já as turbinas já estão aquecendo. E, cara, as portas da classificação escancaradas aí para o Guarani, já está entre os 8 primeiros. A tabela daqui para frente é favorável, os 2 jogos. Segunda-feira que vem, Brinco de Ouro lotado, eu tenho certeza disso. A torcida do Guarani tem que comparecer para apoiar, para vencer. E depois definir contra o Tombense, mas depois do empate de ontem entre Ipiranga e Botafogo, esta boa sequência que o Bugre está tendo, fica difícil imaginar o Guarani fora do bloco dos 8 melhores. É isso, e só que assinando com o Carlão, a torcida do Guarani pediu tanto essa chance de voltar à briga pelo acesso. Já tinha torcedor jogando as cartas ao vento, desistindo dessa possibilidade, e agora, faltando 2 jogos, o Guarani só depende dele com um jogo em casa e um jogo contra um time já rebaixado. Um jogo em casa, um time já rebaixado. Gente, o Brinco de Ouro tem que estar minimamente lotado segunda-feira. Não tem outra conversa. Torcedor que pedir essa chance tem que fazer a parte dele também. Claro, segundona nem sempre é fácil, né? Mas segunda noite, às vezes, dá pra colar, já diria Fábio Scheibe. Aí tem uma situação que é boa, porque o final de semana vai estar livre. Então, se tem algum um programa, ou pra não ter problema aí com, por exemplo, a esposa, de ter que sair na segunda-feira à noite, organiza. Ó, faz a graça, né? Hoje é terça-feira. Ó, e eu não sou de dar muita dica disso, não, porque eu não sou bom nessas coisas, Dica não. de casamento. Mas inclusive hoje à noite o pau vai torar. É o seguinte. Você organiza torcedor do Guarani, vem comigo que é sucesso. Organiza um belo de um evento no final de semana. Você tem sábado e domingo. Aí você faz ali, se você quer levar a família, você escolhe um programa familiar. Se quiser fazer um agrado com a esposa, um belo jantar, sábado ou domingo. E aí no jantar você fala: amor, Bugrão. segunda-feira tem bugrão. É isso. E o bom é que o Guarani vai saber já toda a rodada, né? E uma dica pra esposa, hein? Só o CSA, né? Que joga com a Ponte, que é importante também. E uma dica pra esposa. Depois de tudo isso que o maridão, né, com certeza vai fazer e tal, não faça aquela pergunta. Ou eu ou o Guarani. Não faça essa pergunta e deixa o maridão lá no Brinco de Ouro da Princesa. E só pra fechar, causar arrepios. Que horror. E a última, hein? Aí é pro Guarani. Promoção, mais uma vez, hein? Aquela que fez no último jogo foi bacana. Ingresso, a meia entrada com a camisa e tal. Boa, é que só tem grandes especialistas, né? Essa que é a grande verdade. Estamos no ar, gente, com o CBN Esportes desta terça-feira, que tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream é com Samla Dip. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h14. CBN Esportes Campinas. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV.
O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Oferecimento Progresso. Agende sua visita progressoparavocê.com.br. Thaís Azevedo com informações do trânsito. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia aos ouvintes da CBN. Olha, quem segue pela Benjamin Constant perde tempo desde a Barão de Jaguara até a Avenida Andrade Neves. Pela Andrade Neves, lentidão da Estação Cultura até a Rua Sebastião de Souza e um pouco mais à frente na chegada a Barão de Itapura, sentido Castelo. No sentido centro, o motorista reduz a velocidade da Rua Itália até a Rua Doutor Otávio Mendes por conta dos semáforos. A Barão de Itapura tem excesso de veículos na saída da Rua Doutor Delfino Sintra. No restante da via, o ouvinte vai fazendo um bom caminho. Pela Brasil, trânsito intenso sentido Vila Nova na chegada ao Balão do Timbó e no sentido centro, próximo à Avenida Orozimbo Maia. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. A Thaís volta na programação da CBN agora às 11h18. Seu Toyota com condições exclusivas, conforto, economia e até 10 anos de garantia. Aproveite. Híbridos Flex Toyota, no futuro há muito tempo. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11h18. Vamos agora atualizar informações do futebol paulista. Gabriel Dudziak. Após o 0-0 na Colômbia contra o Atlético Nacional na semana passada, o São Paulo espera uma atuação bem melhor e o apoio da torcida em um Morumbi lotado para seguir adiante na Copa Libertadores. O tricolor também espera contar com o poder de decisão de Lucas Moura. Depois de se recuperar de um insistente problema no joelho, o atacante jogou 45 minutos contra o Sport no sábado e marcou um dos gols da equipe no empate por 2-2. Existe a possibilidade de ele começar jogando contra os colombianos, mas Alisson e Rodriguinho também concorrem à vaga no meio de campo ao lado dos volantes Bobadilla e Marcos Antônio. Qualquer vitória garante os São Paulinos nas quartas de final do torneio sul-americano, enquanto um novo empate leva a decisão aos pênaltis. Na quinta-feira, o Palmeiras joga contra o Universitário do Peru, também pela Libertadores. A situação alviverde, porém, é bastante tranquila, uma vez que a equipe venceu em Lima por 4-0. Desta forma, o time deve ter equipe mista em campo. A questão é saber quantos titulares iniciarão ou serão envolvidos no confronto. Após a demissão de Kleber Xavier, o Santos está novamente no mercado em busca de um treinador, o terceiro da temporada. O Peixe se reapresenta hoje, já pensando no duelo contra o Bahia no domingo. Pelo menos neste primeiro momento, os trabalhos deverão ser comandados por Matheus Bach e César Sampaio, que estavam como auxiliares de Kleber Xavier. Já o Corinthians treina desde ontem para o confronto contra o Vasco da Gama no domingo, também pelo Brasileirão. O alvinegro está a 6 jogos sem vencer no torneio, mas ao menos terá o retorno de 3 jogadores para essa partida: o zagueiro Kaká, o lateral esquerdo Anrileri e o atacante Romero. De São Paulo, Gabriel Dudziak. 11h20. Gabriel Dudziak, então, com as informações, né? E agora a gente
volta as atenções para os jogos do meio de semana e a expectativa do torcedor São Paulino hoje contra o Atlético Nacional, depois de um 0-0, e até uma preocupação também com um clima hostil previsto hoje no Morumbi, né? A gente viu ontem a torcida do Atlético Nacional fazendo festa lá na frente do hotel. Bastante gente, hein? Muita gente. No primeiro jogo tivemos muitos problemas com os torcedores são paulinos que estavam lá na Colômbia. Então acho que um clima hoje será aquele clima de Libertadores raiz, hein, Fábio Scheibe? Exatamente, um jogo complicado também dentro de campo, né? O Nacional só não saiu na frente na semana passada, que o São Paulo, evidentemente, contou com a boa atuação do Rafael e também com a sorte, né? Nos 2 pênaltis e além das traves também que o Atlético Nacional acabou acertando durante a partida. O Atlético Nacional que atacou bastante na semana passada, mas não saiu do 0-0 com o São Paulo. É um time muito veloz, o São Paulo tem a obrigação de ganhar em casa, vai sair pro jogo também, mas pode ser preocupante os contra-ataques dos times colombianos. A presença da torcida do Atlético Nacional chamou bastante atenção, realmente. Ontem, em frente do Hilton, né? Do Hotel Hilton, lá no Morumbi. Muita gente, parecia que era um time da casa mesmo, chegando após uma conquista de título. Quem tiver curiosidade, busca nas redes sociais também. A torcida do Atlético Nacional, que não é perto da Colômbia também, pra vir pra cá. Comparecendo em bom número também. O time bicampeão da América, o São Paulo tem que tomar cuidado hoje no Morumbi. Não é jogo já ganho, assim, por antecedência, viu, Julião? Mas tem um detalhe que aí a gente tem que colocar em jogo e em discussão. São Paulo poupou atletas contra o Sport, conseguiu um bom resultado, um empate, saiu perdendo de 2-0, depois empatou 2-2. E o Atlético Nacional, ele colocou a cavalaria, como gosta de falar Carlão de Freitas, pra jogar aí o campeonato colombiano e empatou com Fortaleza, que não é o Fortaleza, é um outro Fortaleza. Fortaleza 2. É o Fortaleza 2, isso. Empatou em 2-2. Então, ou seja, é um time... Que dia que foi esse jogo? Dia 16 foi sábado. O jogo foi às 9h30 da noite. Ou seja, o Atlético Nacional, ele teve um desgaste maior do que o São Paulo, que teve o privilégio de poupar atletas pensando nesse jogo da volta. Não sei se isso traz um impacto para a decisão da vaga. 11h23 A boa notícia é a volta do Lucas, então, né? É justamente esse o debate, até porque a possibilidade do Lucas ser titular ou então a entrada do Alisson. A torcida quer o Lucas, quer um time ofensivo. Mas eu acho que o Hernan Crespo vai dar uma segurada, hein, Carlão? Não sei, né? Não sei se ele já volta com o Lucas como titular. Com essa, né? Pelo menos as notícias que chegam lá nos bastidores do Morumbi são essas, né? O São Paulo trata com muito cuidado essa lesão do Lucas. O Lucas tem tido minutagem, né? Ele jogou contra o Vitória, ele jogou contra o Nacional, jogou contra o Sport e fez gol. Então, aos pouquinhos, ele vai se entrosando. Mas eu acho que até pelo peso do jogo, né, a rotação do jogo, a tendência de que o Lucas fique no banco de reservas e, claro, né, logicamente vai entrar no decorrer da partida. Mas eu tô com o Fábio, eu acho que o São Paulo ele tem uma possibilidade maior de vitória, joga em casa, a gente sabe essa ligação do São Paulo com a Libertadores, Morumbi, coisa e tal. Mas é um jogo duro, tá em aberto. São Paulo jogou muito defensivamente lá no Atanásio Girardot e hoje no Morumbi vai ter que tomar a iniciativa. Então é uma característica que o São Paulo não teve ainda nesta decisão contra o Nacional. Então por isso eu acredito no São Paulo, mas com muita dose de sofrimento. É isso, São Paulo e Atlético Nacional hoje é a Libertadores da América, jogo das oitavas de final. Lembrando que quem vencer avança. Se o São Paulo vencer, avança. Se o Atlético Nacional vencer, avança. Aí se empatar... Penalidades. E quem vencer enfrenta Botafogo ou LDU na próxima fase, nas quartas de final da Libertadores da América. Deixa eu dar uma passada aqui do nosso WhatsApp rapidamente, antes de seguir com os temas do nosso programa. Salve, pessoal do CBN Esportes, sou tricolor e gostaria de saber de vocês, em caso de eliminação... O Crespo entraria na corda bamba? Porque o Zubeldia vinha muito bem nas Copas, Vinícius. Não, esquece. Não, e tem que parar no Brasil com essa. Quer dizer, vai parar. Nunca vai parar, né? É uma cultura. Eu discordo dos amigos. O Crespo entra na corda bamba, sim. Entra na corda bamba. Você sabe, Lupe, que pode. E infelizmente pode até entrar. Eu acredito que não, mas pode até entrar em virtude dessa cultura enraizada, né, no futebol brasileiro, que é resultadista. Então, não venceu 3 jogos, tropeçou em 3 jogos, pode mandar embora. Sem nenhuma convicção, sem nenhuma gestão.
né? Não duvido, realmente não duvido, mas o Crespo tá de bem com a galera. O Crespo né? chegou, São Paulo tava na zona de rebaixamento, agora São Paulo é 7º colocado. Mas eu não duvido, viu, Fernando? Mas e a Libertadores? Ele tava os desfalques, né? Ele tava nas oitavas da Libertadores, nas oitavas da Copa do Brasil. Já caiu fora de uma. Aí se cair fora da outra, só tem o brasileiro. E pelo que a gente tem observado, São Paulo não é candidato a título. Mas tá uma arrancada legal. A arrancada foi boa, mas a gente tá falando de uma arrancada de zona de rebaixamento. Mas título hoje, eu não enxergo o São Paulo brigando no Campeonato Brasileiro. Aliás, já definiu, né? 14 pontos não tira. Já definiu, né? O Cruzeiro pode estar querendo atrapalhar ali, mas não tem jeito. É Flamengo e Palmeiras. É muito difícil. São times poderosos, elencos aí riquíssimos, né? Agora... Verdade, acho que eu vou até mudar de ideia. Infelizmente, ele pode até ficar na corda bamba em virtude desse futebol brasileiro, que é um futebol sem nenhuma gestão, mas sem nenhum planejamento. São Paulo passa essa eliminação, por exemplo, vai ter só o brasileiro para jogar, para ir atrás de uma vaga na Libertadores. Eu acho muito possível isso, Crespo. Os ameaços. São Paulo ganha lá na previsão orçamentária, que eu acho isso... Ganha com sofrimento. Horrível nos clubes. O clube tem que fazer, né? Tem que fazer. Mas tem uma que fazer. Previsão, Mas aí o time não faz a primeira fase em nada e aí aquela previsão, vamos fazer outra pra fechar o ano. Mas é assim que funciona mesmo. No teto, né? Tem um time aí que tinha uma venda prevista no meio do ano, não vendeu ninguém, agora a conta não tá fechando. Mas enfim, o São Paulo colocou de pelo menos chegar às quartas da Libertadores, porque tem uma premiação muito boa financeiramente que a Conmebol paga para os times que avançam de fase. Então lá na previsão orçamentária que foi feita no início do ano ou até mesmo no ano passado, São Paulo tem que chegar pelo menos nas quartas para equilibrar o caixa. Você imagina uma eliminação também no São Paulo que já vive uma situação financeira delicada, hein? Bom dia, já pensou jogar em Araçatuba nessa seca às 15 horas? É o Juninho que tá mandando aqui. Piracicaba, né? Bom dia, amigos da CBN. O que o Guarani fará com esse ativo da Copa Paulista, sendo que a maioria dos jogadores não tem condições de ficar sequer na reserva do time principal? Paga salários para treinar, comer e dormir? É isto? Abraço, JP de Moraes. O JP tocou num ponto, eu acho que dentro de campo as coisas estão bem, e claro que o campo manda muito, né, o dia a dia de um clube. Mas o planejamento do Guarani para esta temporada, um planejamento muito mal feito, né? Desde lá do Campeonato Paulista, quando se apostou na base, quando se apostou em garotos, aliás, com o Maurício Souza, não deu certo. E aí entra na Série C numa situação muito difícil, a diretoria vai ao mercado, contrata e tem Copa Paulista. O JP tem razão, que o Guarani suba, porque se não subir... O caixa é complicado, hein? É um elenco gigante, com pagamentos, né, para serem realizados, e se não subir, vai ficar muito difícil aí para a diretoria controlar as dívidas. Valeu, mandar um abraço aqui pro Jonas Jesus. Ele disse que ele tinha avisado, né, com o Andrei, o Guarani não sobe, mas agora tá mais otimista aí com a possibilidade de um novo goleiro. Jonas Jesus Bugrino mandou aqui, ó. Mais assustado do que gato em cima de muro de canil. Quem? O goleiro? Não, o Jonas. O Jonas de Jesus, ele tem umas... Algumas eu não posso ler, viu, Jonas? Jonas, a gente tá vivendo um novo normal. Então assim, mas o Lupe gostou aqui em off, ele falou que foi muito bom. Bom dia, caros colegas. O Carlão é muito puxa-saco do Flamengo e do Palmeiras. É verdade. Ele é realista. Manda aqui o Cristiano Gomes. Não, Cris, tenho até secador do São Paulo, né, Cristiano? Não, é porque hoje, eu digo isso infelizmente, eu acho que o futebol poderia ser mais abrangente em relação às equipes, mas devido à estrutura, o dinheiro, a organização, as verbas, né, Flamengo e Palmeiras, hoje eles são dominantes, e eu digo infelizmente, porque eu queria outras equipes, mas isso não acontece no futebol brasileiro. Pode esperar, dezembro a gente conversa. Ô, Júlio. Oi! Dá uma notícia aqui sobre SAF também no futebol. Opa! Sobre o Ituano. Hoje o Ituano tem uma reunião importantíssima, às 7 horas da noite, o Conselho Deliberativo do Ituano decide se o clube será transformado em SAF ou não. A proposta prevê que 60% fiquem com a empresa Dimash, que é ligada já a Juninho Paulista. Então a empresa já se transformando em SAF, a empresa já assumiria o comando agora de forma oficial. O Ituano então prestes a saber o destino, aí, os novos caminhos do Ituano, que está na Série C também e vem de 2 rebaixamentos, né, ano passado. E não subiu no Paulista, né? Não. Vai jogar a Série A2 ano que vem de novo. Primavera. É verdade, Bateu na trave, né? O nosso ouvinte aqui é o Donizete.
Fala, galera. E o goleiro do Guarani vai continuar na titularidade ou contratar um goleiro novo é mesmo necessário? Daqui a pouco a gente vai entrar em detalhes. Esse é um bom tema para debate daqui a pouco. A gente vai entrar em detalhes sobre isso, Donizete. Grande Donizete. Lembra do Donizete Pantera? Poxa. Donizete, camisa 7. E Leandro Donizete? Lembro também. O rei da foice. Lembro também. Muito tempo em alto nível, né? Muito em termos tempo. Ele é do Atlético Mineiro do Ronaldinho, né? Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho. Campeão da Liberta, né? Sim. Bom Grande jogador. Leandro, bela lembrança, Leandro né? Donizete, boa. Olha, minha canela chegou a doer aqui. Acho que pegou. 11h31. Daqui a pouco a gente volta com informações do futebol de Campinas. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Top de 5 segundos. Repórter CBN. Terça-feira, 19 de agosto de 2025. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 1,62% aos 135.093 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,66%, cotado a R$ 5,47. O euro vale 6,38, elevação de 0,72%. No pregão de hoje, os investidores estão atentos à guerra na Ucrânia. Nesta terça-feira, a Rússia deu a primeira sinalização de que pode aceitar um encontro entre os presidentes Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. O chanceler russo, Sergei Lavrov, disse que Moscou não rejeita nenhum formato para discutir o processo de paz. A Polícia Federal faz uma operação contra suspeitos de desviar mais de 50 milhões de reais do Fundo da Educação Básica, o Fundeb. Entre os alvos da ação estão empresas e servidores públicos de cidades do Piauí e do Maranhão. Segundo a investigação, as fraudes aconteceram em licitações municipais entre 2021 e 2025. Foram cumpridos 45 mandados de busca e apreensão. As duas influenciadoras que ofereceram banana e macaco de pelúcia a crianças negras foram condenadas a 12 anos de prisão em regime fechado por injúria racial. Em 2023, Nancy Gonçalves Cunha Ferreira e Carolyn Vitória Cunha Ferreira publicaram um vídeo nas redes sociais. Elas são mãe e filha e tinham 12 milhões de seguidores na época da postagem. As duas também terão de pagar R$20 mil para cada uma das vítimas. Nancy e Carolyn poderão recorrer em liberdade, mas continuam proibidas de publicar conteúdos semelhantes nas redes sociais e de manter contato com as crianças. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na Rede CBN Informação chegando de Brasília, com Larissa Lopes. Marcela, o MEC marcou para 19 de outubro a primeira prova do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica.
Alunos de medicina do 4º e também 6º ano deverão obrigatoriamente fazer essa avaliação, que vai ser semelhante à da UAB para advogados. As faculdades que tiverem média em 1 e 2 nessa prova, que tem nota máxima de 5, serão penalizadas. Dentre as sanções estão, por exemplo, o impedimento de ampliação de vagas, também suspensão de novos contratos do FIES, suspensão de participação no ProUni, redução de vagas para ingresso e também suspensão de novos estudantes. A expectativa do Ministério da Educação é que 96 mil estudantes façam a prova este ano. O resultado deve sair em dezembro e a partir do ano que vem começa o monitoramento. E outra novidade, por fim, é que, de acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, a partir do ano que vem, o INEP vai realizar visitas essas visitas, portanto, presenciais em todos os cursos de medicina no país, com o objetivo de realizar um diagnóstico da oferta da formação médica no Sistema Federal de Ensino. Marcela. Obrigada pelas informações, Larissa Lopes. No horário de Brasília, 11h36. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Horas e 37 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, agora para falar do futebol de Campinas, atualizando informações do Guarani da Ponte Preta, começando com o Bugre. Tem essa expectativa, meu caro Antônio Lupe, de um novo goleiro. É a grande prioridade do Farney Coelho, encontrar um novo goleiro aí para a sequência da temporada e também já pensando em 2026, porque acho que ficou claro que o Andrei, por enquanto, não tem essa confiança de ser o autêntico camisa 1 do Guarani. Ele virou o alvo, né, do torcedor do Guarani por algumas atuações. Na verdade, Júlio, o Andrei, quando foi contratado, ele chegou no Estádio Brinco de Ouro da Princesa com muitas dúvidas, né, porque era um atleta que ele teve a formação de base no Botafogo e é um time que forma bons goleiros. Só que depois ele não conseguiu emplacar, tanto é que eu acho que ele teve uma coletiva e eu fiz essa pergunta pra ele porque as últimas temporadas foi no futebol do Espírito Santo e, com todo respeito ao futebol do Espírito Santo, ele não tem um peso assim, até estadual, pra gente tirar como base se o Andrei era ou não o nome ideal para assumir a meta do Guarani. Ele chegou ainda com uma certa dúvida em relação ao torcedor do Guarani. E eu acho que o gol do Elvis, que ainda eu mantenho a minha opinião no derby, ele não falhou, mas outros gols que ele acabou sofrendo acabaram aí mudando também a ideia da diretoria de deixar quieto a contratação de um outro goleiro. Eles viram que a necessidade existe. E o último jogo contra o ABC, aí não tem nem o que defender. O Andrei, ele foi muito mal. O Andrei, ele falhou na saída do gol, ele teve muita sorte que o jogador estava impedido num gol que ele falhou de forma grotesca. Então, a diretoria entende a necessidade da chegada de um novo arqueiro. Qual é o nome que está na pauta? Dalberson. Mas quem é Dalberson? Dalberson é um goleiro de 28 anos, ele joga no América Mineiro, formado nas categorias de base do Cruzeiro e já passou por vários clubes, Joinville, futebol de Portugal, Famalicão, CSA, onde teve uma boa sequência em 38 jogos lá em 2023 e 2024 e 2025 no América. Esse ano ele só fez 3 jogos pelo Coelho. E é um nome que tá na mesa da diretoria do Guarani para ser contratado. E se for o Dalberson ou outro goleiro, aí você tem razão, já é um nome para disputa de Campeonato Paulista do ano que vem. Porque o Dentinho, que foi o último reforço anunciado, já assinou contrato até o fim, se não me engano, da temporada do Campeonato Paulista do ano que vem, 2026. Então, assim, é um goleiro que vem para esse ano e para o outro. Pode ser o Dalberson, ou não.
O Guarani tá mais do que claro que precisa também proteger, né, o Andrei, até porque a questão emocional do goleiro é um peso também. Sendo o Dalberson, esse novo goleiro, que fez um bom 2024 pelo América, né? Realmente se destacou muito no ano passado, esse ano acabou caindo pra reserva lá no América, mas a nível Série C, o que pensar desse alvo, Carlão de Freitas? Olha, Júlio, se segunda-feira fosse um jogo qualquer, um jogo normal, em que o Guarani estivesse já classificado ou com alguma situação já definida e, claro, confortável, eu ainda deixaria o Andrei. Eu acho que o Andrei, assim, é algo... Sei, cara, eu não gosto quando começa aquela situação de pegar o cara e pôr na cruz e arrebentar. Se fosse um jogo normal, um jogo tranquilo em que o Guarani já estivesse classificado, então um clima favorável, um ambiente bem leve para esta partida. Acontece que é o jogo da vida do Guarani. O Guarani não pode deixar escapar. E aí sim entra esse momento ruim do Andrei, as falhas consecutivas. Eu tô com o Lupe, eu acho que no derby ele não falhou, mas mesmo antes do derby ele já mostrava uma certa insegurança. Era gol do Náutico de falta, agora que eu lembrei. Isso, contra a própria estreia, né, Lupe, contra o Caxias, né? A própria estreia dele contra o Caxias, em que ele falha, uma bola que bate. Tá. Então ele já vinha cercado. Aliás, ele estreia no Guarani já cercado de desconfiança. Aí fica difícil, né? Porque o ambiente pro Andrei já não tá legal. Eu lembro que eu trabalhei no jogo Guarani e Ipiranga e ali a gente ainda estava, né, naquela situação de defesa do Andrei, e até disse pra torcida, quem sou eu, né, pra orquestrar a torcida do Guarani, mas eu até disse, eu acho que as críticas são válidas, o protesto até é válido, mas pela importância da partida, depois do jogo, porque aquele jogo era essencial pro Guarani vencer e de repente as vaias que estavam acontecendo, principalmente ali debaixo do tobogã, poderiam atrapalhar, tanto que o Andrei encarou a torcida. Né, mas ainda bem que o Guarani fez o gol e tudo acabou de uma maneira mais tranquila. Mas não dá mais, né? Não dá mais. Eu acho que o Júlio tocou num ponto certo. É preservar a imagem do Andrei, da pessoa do Andrei. Tecnicamente está muito mal, gerando insegurança. Se fosse uma outra situação, poderia até dar mais uma chance, de repente pega um pênalti lá e o cenário muda. O futebol ele é capaz disso. Mas hoje, eu digo até infelizmente, porque é chato, é triste você falar de um profissional, de um trabalhador e falar, ele não serve mais. Mas hoje realmente ele não passa mais confiança, não só para os atletas e principalmente para o torcedor. E o que o Guarani mais precisa agora é de tranquilidade, de conforto para fazer um grande jogo contra o Confiança. E agora o Dalberson não deixa de ser uma incógnita, né? Apesar de um 2024 bom, ele faz um 2025 na reserva, com poucos jogos. E goleiro precisa de minutagem. Porém, diante dessa situação, quase que o Guarani num labirinto atrás de goleiro, é uma solução emergencial. Essa sequência aí da condução desse caso do Andrei não está sendo das melhores formas pela comissão técnica, pela administração também do Guarani, porque no jogo passado ele já ficou exposto ali justamente por isso. Antes da partida a gente sabe que teve aquela repercussão da possível saída dele, a entrada do Fred Conte. E acho que só não saiu por causa que o Fred não acabou manchando, passa acabou confiança, passando insegurança para ele durante a partida, e na partida não foi ao contrário, ele acabou falhando 2 vezes ali. Ainda bem que o Guarani virou a partida, só que agora, restando menos de uma semana aí para o próximo jogo, o Dalberson vai chegar, vestir a camisa já, porque a questão do Andrei já tá sendo queimada a cada momento, né? Sabendo que tem procurando outro goleiro novo, Dalberson, outro alguém também, acaba sendo a condução para ele, a insegurança fica maior ainda. O Guarani tem que definir isso para justamente entrar aí nesses jogos decisivos já com o cara definido. A importância do jogo contra o Confiança. Esse jogo é um jogo fundamental. O Guarani não pode ter nenhum ruído, não pode ter, sabe, não pode ter aresta para esse jogo. É um jogo decisivo, né? Aquilo que a gente falava da Ponte, é pra Ponte 4 vitórias para subir ou 3, pro Guarani é a mesma coisa, né? Um pouquinho mais, o Guarani 5 vitórias ou 4 vitórias para subir, porque eu já coloco na outra fase que eu creio que o Guarani vai classificar. Então esse jogo contra o Confiança, o Guarani não pode ter problema de arquibancada com relação ao time. Não, tem que ter uma postura diferente. Tem que estar zerado. Exatamente. Então, infelizmente hoje, o Andrei é um ruído, porque a torcida é insatisfeita, a torcida questionando, e isso arrebenta com o cara também, com o profissional, que a confiança fica lá embaixo. Então, se tornou uma questão emergencial o Guarani tratar aí com o novo goleiro, porque hoje o Andrei não dá, infelizmente não dá.
E nesse momento, apesar da classificação que tá chegando pro Guarani aí, nesse momento o Guarani enfrentaria um grupo difícil na segunda fase, hein, Julião? Tava vendo aqui agora. Caxias... Só fazer um detalhe em relação a essa questão do Fábio, né? Do Andrei ter sofrido uma questão emocional ao saber que perderia a vaga, mas aí depois o goleiro reserva machucou e aí ele foi escalado novamente. Em nenhum momento ele assina um contrato falando que ele vai ser titular. Ah, sim, mas a parte emotiva do cara, e o goleiro né, só joga um. Mas assim, vamos chegar, por exemplo, aqui. Chega a chefia e fala assim, ó, a partir de amanhã vocês não vão fazer mais o programa. Aí vem uma outra equipe amanhã, faz o programa, aí vem a chefia vem e fala, ó, na quinta-feira vocês voltam porque não deu certo. Não é ilegal, mas às vezes fica imoral pro cara, né? Mas e agora trazer um goleiro de fora? Você põe o Andrei, o psicológico lá embaixo, o Emerson Júnior e o Fred Conte. Ou seja, você vai emocionalmente ferir 3 jogadores. É verdade. E aí? O Guarani entrou numa sinuca, cara. É aquela coisa que a gente fala com relação a contratações. Por isso que a gente pega no pé dos dirigentes, principalmente os olheiros ou quem vai contratar. Tem que ter muito critério. Não é contratar por contratar. O Guarani não tem dinheiro pra ficar gastando com bobagem. Falo bobagem assim, jogador sem condição. 40 caras no elenco. É muita coisa. Então, por isso a responsabilidade de cuidar do dinheiro do clube. Vai contratar? Contrata com critério. O Lupe tocou num assunto que tem a ver, que tem relevância na hora de você contratar um goleiro. O André estava no futebol capixaba. O futebol capixaba, gente, convenhamos, é um estado, é uma cidade, revelou Roberto Carlos pro mundo. É maravilhoso. Né? Espírito Santo, isso, é maravilhoso. Mas o futebol do Espírito Santo, o futebol capixaba, não é um futebol de um nível legal. De um nível de Série C, de um nível para um goleiro vestir a camisa 1 do Guarani. Então, por isso, o critério na hora de contratar. Aí vira esse baita problema aí. Por exemplo, você tem que ir ao mercado contratar outro goleiro, ao mesmo tempo você... Tá pagando 3 goleiros. Você arrebenta 3 goleiros, né? Porque os 3 vão conversar no café e vão falar, pô, gente, a gente não serve. Serve pra nada. Então, olha o prejuízo na falta de critério de contratar. Depois tem que dispensar. E para esse jogo contra o Confiança não pode ter problema. Não pode ter problema. O Guarani tem que ser uma unidade. A torcida de bem com o time. Porque se tiver ruído, o Guarani não conseguir passar por esse jogo, o prejuízo vai ser enorme. E é mais um problema que teve o Guarani durante o ano com essa mudança, não só de treinador, mas também de comando de departamento de futebol, né? Tava até perguntando pro Júlio, quem que trouxe, quem contratou o André? A diretoria é a mesma, mas quem tinha a caneta do departamento de futebol? Rodrigo Pastão. O ano passado foi a mesma coisa, lembra? Danilo, aquela vez. Quem que mais errado. E olha os resultados. E os resultados? Aí cai pra Série C, Sim. faz um Paulista terrível. Tem que fazer recuperação sempre. Aí, em meio à Série C, faz essa mudança drástica. Aí você olha o elenco, tem 40 jogadores. É que o futebol, às vezes, o errado dá certo. Sim. Porque a gestão do Guarani 2025 é uma gestão equivocada. É que teve tempo na Série C, O planejamento lá em Sim. janeiro, chegou no início da Série C, foi todo ele desmontado. Né? Só que o futebol permite isso. Às vezes você faz coisa errada e dá certo. Como vai a tendência de classificar e o Guarani é forte para subir. Só que o planejamento, vamos tirar a emoção. Se você olhar o planejamento que foi feito em janeiro até aqui, tá errado. Não cumpriu nada. Não cumpriu nada. Só que pode dar certo no final, mas que tá errado, tá, pô. Sim. Só para fechar, seria, então, o grupo do Guarani seria Caxias, Londrina, São Bernardo e o próprio Guarani. Um grupo mais difícil, né? Dos times mais tradicionais até. E o Dalberson, goleiro, o grande Ortiz, tá sempre na audiência conosco. Falou que o Dalberson passou por uma cirurgia no ombro em março e voltou aos treinos em maio. É isso mesmo, tô lendo aqui, ó. Se recupera de lesão e projeta retorno no América. Mas enfim, se tá bom aí, se vier... Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. A marcha dos acontecimentos. Que virou um baita abacaxi para ser descascado. Exatamente. A posição de arqueiro. Vai ficar com 3 bonecos ali encostados, né? É isso mesmo. 11h49, daqui a pouco a gente volta com informações da Ponte. Meu Deus. Calma. Gente, quem está acompanhando o YouTube da CBN Campinas, eu sou Felipe Pereira e quero fazer um convite a você. De segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, eu tô aqui com vocês no Jornal da CBN, no Dial, em 99,1 FM, para contar as notícias do trânsito e também as principais informações aqui da nossa região. Fique ligado com a gente e você participa pelo nosso WhatsApp 99186 9070.
Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. O técnico José Roberto Guimarães definiu as 14 jogadoras que vão disputar o Mundial Feminino de Vôlei. A estreia na competição é sexta-feira, dia 22, às 9h30 da noite, horário de Brasília, contra a Grécia. Vamos aos nomes rapidinho. As ponteiras Gabi, Helena e Júlia Bergman. As centrais Daiana, Lorena, Júlia e Luzia. As opostas Rosa Maria, Kissy e Tainara, as levantadoras Macris, Roberta, além dos líberos, né? As líberas Laís e Marcele. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 52 minutos, estamos de volta com informações agora da Ponte Preta Macaca, que já está classificada. Resta saber agora qual será a posição final da Ponte na primeira fase e a definição de qual grupo a Ponte vai pertencer no quadrangular final. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para os meus amigos, porque eu sei que são estudiosos da bola. Tem alguma vantagem em ficar entre os 4 primeiros, assim, fazer o último jogo do quadrangular em casa? Jogos, eu acho, né? Os 2 últimos? Da outra vez, quando o Ituano, eu lembro que o Ituano foi em 2021. Mas os 2 últimos do 6? É, mais ou menos isso. Faz 2 fora, 1 em casa, 1 fora, 2 em casa? Vamos confirmar, vamos falar besteira aqui, vamos confirmar. É, porque o Marcelo Fernandes na coletiva disse, né, que o objetivo da Ponte agora, já com a classificação assegurada, é ficar entre os 4 primeiros times na classificação geral no fim da Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte, ela vai usar essas 2 últimas rodadas, já que está classificada, para enfrentar o CSA e também o Londrina na última rodada, para zerar os cartões. Inclusive, nesse jogo, a Ponte já tem vários jogadores suspensos. O zagueiro Emerson Santos, o Dudu, o Elvis e o Gé. Ou seja, vai ser o primeiro grande desafio do Marcelo Fernandes montar um time competitivo para tentar vencer o CSA jogando fora de casa. A gente sabe que o CSA vai entrar em campo brigando por classificação, então não vai ser um jogo fácil para a Ponte Preta. Além disso, tem as questões fora de campo. Inclusive, no microfone de Rafael Pio, na reportagem, a questão dos salários voltou a ser tema dos atletas da Ponte Preta. A diretoria deu prazo, se não me engano, até o dia 21 para tentar aí levantar recursos e quitar as dívidas com os atletas, staff e membros da comissão técnica da passada, né? Porque agora o Marcelo Fernandes não tem nem um mês trabalhado ainda, mas para resolver todos os problemas financeiros que no discurso da boleirada a gente percebe que atrapalha. E claro, são trabalhadores assim como nós. Então, se não tá recebendo, tem os problemas em casa. Tem problema em casa, é muito difícil você deixar esses problemas fora do trabalho. Então a gente espera que a diretoria aí resolva tudo isso para que a Ponte Preta tenha apenas foco dentro de campo para retornar à Série B. Quadrangular é outro campeonato, hein? Eu já ouvi até aquele papo, né, de porque o jogador de futebol ele tem um salário alto, então ele consegue se programar. Mas o salário
Pode ser, de alguns, pode ser até mais alto, mas o custo de vida também vai acabar mais alto. E outra coisa, e é o direito do cara. todo mundo tem o direito de ganhar. O tem Carlão sabe Sim. quanto vale o trabalho dele. E a CBN sabe que vale, então ele vai lá e paga, Nossa, entendeu? Eu acho esse discurso de que é jogador de futebol. Nossa. Já ouviu isso, Carlão? Que pode atrasar 6 meses, atrasar não tem problema. Vai Isso atrasar não 6 existe, meses. gente. Porque o cara que ganha 20 mil, ele anda com um carro que cabe nesse orçamento, ele mora num lugar que cabe esse orçamento. Ou seja, gente. Ele não forçou trabalhou, ninguém tem que ser remunerado. pra receber aquele salário. Trabalhou, Essa tem que que é ser remunerado. É claro que algumas profissões, um jogador de um Flamengo, do Corinthians, esses caras ganham bem mesmo. Só que, acertou. Ele não colocou o revólver na cabeça de ninguém pra assinar o contrato ou pra receber o dinheiro. Eu acho que o desafio da Ponte neste momento é tentar quitar essa dívida. Eu acho que o principal reforço do grupo vai ser esse. E olha, gente, apesar das limitações técnicas, apesar dos problemas, é um grupo que não encantou o torcedor, mas é um grupo que merece, cara. Você vai falar que não merece? É um grupo que, apesar das dificuldades, ele trouxe a Ponte até aqui. Não estou falando da parte técnica, mas é um grupo que merece um reconhecimento. Né? A diretoria tem a obrigação de pagar, mas merece um reconhecimento por parte do torcedor. Eu acho que, neste momento, o desafio da diretoria é quitar essas dívidas, né, zerar esse elenco, né, o extracampo, para entrar no quadrangular, porque aí, disse o Lúcio, não é Série C mais não. O quadrangular decisivo, cadê o G8? Tem Náutico, tem Guarani, quem mais que Londrina, tem? São Londrina. Bernardo. É tudo time de Série B. Então o octogonal, se não entrar zerado, se não entrar focado, a Ponte corre risco. Então, por isso, esse é o desafio hoje do clube, né, da diretoria, é sanar essa dívida para o grupo entrar tranquilo aí, focado, para fazer um bom octogonal. E aliás, rapidinho, Chabe, bem bacana o que as organizadas fizeram, né? Sim. Fazia muito tempo que eu não via aquele cenário. Elas se uniram, né? Todo mundo ali junto, apoiando. Até o Gabi Castro, né, que fez o Guarani e mora perto ali do estádio Moisés Lucarelli, falou do som. O som tava mais alto as ali. pessoas moram. Sim. Não, mas eu não falei a rua, eu falei que ele mora na região do Moisés Lucarelli. Mas a questão, mas a questão financeira não é uma particularidade não é também uma questão da torcida organizada, né? Adquirir fundos para pagar jogadores. Não. Eles se união, uniram, é o papel, né? Tipo assim, pra ajudar, porque sabe que dentro de campo é o principal pra subir. Sim. Então, assim, Torcida que é o time lá em cima, a né? gente sempre fala, hoje, a gente tá falando da unidade entre torcedores do Guarani e time, né, em virtude da situação do Andrei. Hoje, a Ponte, faltando aí pouco tempo para encerrar a Série C, ela tem que ser uma unidade. É um clube polarizado, eu sei que é polarizado. E um clube do tamanho da Ponte não aguenta uma polarização. O Corinthians aguenta, a Ponte não aguenta. A Ponte é um time médio para pequeno, então ela não tem força para suportar uma situação política tão grave como a Ponte enfrenta. Mas hoje, estamos no mês de agosto. É quando que termina a Série C, esse octogonal? 30 de agosto. 30 de agosto. Não, a primeira fase é 30 de agosto. Não, quando termina a Série C, lá para setembro. A final é dia 26 de outubro, o dia 11 de outubro vamos acaba. colocar aí 2 meses. 2 meses que a Ponte precisa ser uma unidade. Mas a oposição... 2 meses. Depois continua o trabalho para tentar aí brigar até porque pela política o período depois é justamente o período eleitoral, né? Então, gente, porque quem tá nesse período, né? Porque acima de tudo a Ponte, quem tá na situação é Ponte Pretano. Quem tá na oposição é Ponte Pretano. Eu acho que a oposição não vai querer pegar a Ponte numa Série C de Campeonato Brasileiro. Então, por isso a importância da unidade. Deu uma trégua até setembro, outubro aí, pra Ponte definir a vida dela com relação à Série C, de preferência que suba, pra aí sim começar aí toda essa situação política. Mas hoje, gente, a Ponte é unidade, ela é acima de Eberlin, ela é acima de Carnielli, ela é acima de Giovanni de Márcio de la Volpe, a Ponte é mais importante que todos esses caras aí. Eu tava falando que a Ponte tem esse privilégio de fazer 2 rodadas já classificadas, né? Diferente do Guarani, por exemplo. Nessa próxima rodada vai ter muitos desfalques já, praticamente um jogo muito complicado, jogando contra o CSA, que também briga por uma vaga no G8 da competição. Mas depois tem esse jogo contra o Londrina, a Ponte pode fazer os cálculos aí, ver o que é melhor pra vida dela também na segunda fase, né? Muito melhor se pegar times sem tanta tradição, sem tanta torcida, numa segunda fase ali que classificam 2, do que propriamente times mais tradicionais. Então, pra Ponte aí, ela pode testar e formar esse grupo aí nas 2 últimas rodadas e saber o seu destino.
em relação aos jogos, não tem nada confirmado aqui, viu, Lupe, os benefícios de classificar em primeiro a quarto aqui na A gente vai com calma dar uma olhada nisso depois. Maravilha, gente. Meio-dia. Fechamos aqui o CBN Esportes. 4 horas tem Arena. Amanhã estamos de volta às 11 horas. Hoje tem São Paulo, hein? Na Libertadores. Bobsled. Grande abraço. A vantagem é fazer 2 jogos. CBN Esportes Campinas.